Em alguns momentos no passado, eu já pensei assim: ai, será que eu tenho que ser aquela pessoa que bate na mesa, que fala alto, que grita? Porque eu via no ambiente corporativo algumas pessoas tendo destaque, conseguindo realizar algumas coisas porque elas tinham esse tipo de perfil. E eu pensava, mas meu Deus, será que é no grito que a gente faz as coisas? Só que aí o tempo vai passando e a gente vai vendo que não tem nada a ver. E eu mesma dizia pra mim, mas se eu depender disso, eu nunca vou subir de cargo, porque eu não sou assim. E não precisou que eu ficasse gritando nem batendo na mesa para que eu pudesse ter algumas promoções aí ao longo da minha vida profissional na área corporativa. E eu trago só esse recorte da minha vida para falar para você que muitas vezes você acha que você tem um jeito que não te ajuda, que não faz você realizar os seus projetos, que eu não sirvo para fazer tal coisa, eu não consigo isso, não consigo aquilo, porque você vai atribuindo sempre a certos comportamentos que na sua visão eles são algo que são pontos fracos, assim, na sua visão. E o que eu quero te dizer é que conhecer o perfil comportamental, ele é realmente libertador, porque você começa a observar algumas questões em você que aquilo que você achava que era uma fraqueza, ela pode ser um superpoder. Então a gente tem que ter na nossa mente que para que a gente realize os nossos projetos, para que a gente empreenda aquelas questões que a gente deseja, e falando de empreender no sentido de realizar, você precisa identificar qual é de fato o seu perfil, como que você funciona diante das situações, que nós temos diferenças entre nós e a forma de se comportar, ela pode ser muito diferente uns dos outros, e aí você vai usar a seu favor certas características e aquilo que poderia de alguma forma não te favorecer, tem como treinar para que você fique de uma maneira realmente mais direcionada aos seus objetivos, sem deixar de ser quem você é. Porque existe uma natureza em você, assim como tem em mim. Então, por exemplo, pelo meu tipo comportamental, eu não gosto de não ter pelo menos um mínimo de estrutura de planejamento. Estou falando de coisas simples, tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui, deixa eu pensar. Sei lá, vou falar assim, tem que fazer uma palestra. Eu até posso saber do assunto, mas eu vou, assim, por hábito, eu vou fazer um roteirinho, pelo menos de alguns itens, alguns lembretes, e pode ser que no momento da palestra eu nem precise olhar aquilo que eu anotei. Mas o fato de eu ter aquele mínimo de estrutura, aquilo já me dá um conforto e me dá mais segurança. Se eu for para uma palestra, ainda que eu saiba o tema central, e eu não tiver roteiro nenhum de nada, isso já me incomoda. Então, sabendo disso, eu sempre vou buscar fazer algum tipo de roteiro. Não é aquele roteiro, a vírgula da vírgula, mas pelo menos em linhas gerais. Então, eu já sei que essa é a forma que eu funciono melhor. Agora, fui chamada de repente para uma questão emergencial, vou ter que falar lá na frente das pessoas. E é um assunto que tem a ver comigo, claro, até porque eu nem aceitaria se fosse para falar uma coisa que eu não tenho um mínimo de informação. Então, digamos que eu vou ali para falar. Tudo bem, eu vou falar. Eu preferia ter ali um roteiro. Mas o que provavelmente eu vou fazer? Eu não vou ter como fazer um roteiro do jeito que eu gosto. Mas você pode ter certeza que nem seja um papelzinho, eu vou escrever ali 3 coisinhas que eu vou falar para mim, eu não quero esquecer disso daqui. Então não foi o jeito, entre aspas, perfeito, mas foi o que era possível e eu me adequo, né? Eu me adapto àquela situação. Então isso por quê? Porque eu já tenho clareza desse aspecto neste ponto. Nós somos seres complexos, existem muitas coisas envolvidas, mas estou só dando um exemplo prático. Então, conhecer como a gente funciona, isso ajuda muito na realização dos projetos, porque a gente precisa saber disso, porque isso faz com que a gente pense de que maneira que eu posso agir. Olha, nesse ponto aqui, poxa, não é confortável para mim ir por esse caminho. Então, o que a gente pode adaptar? Então, a adaptação, ela é um caminho extremamente importante para a gente realizar os nossos projetos. E tendo essa nitidez. Então, a gente precisa saber disso. Então, existe mapeamento comportamental
para nos dar ali um mapa, né? Um mapa para dizer o jeito que a gente funciona em certos aspectos e qual é a intensidade daquilo, como que aquilo pode ser usado a nosso favor, aquilo que a gente achava que era um ponto fraco, na hora que a gente vai entender ali aquele mapeamento, a gente fala, nossa, mas não é um ponto fraco, é porque eu não estou sabendo utilizar nas questões que eu estou buscando, ou a gente fica se comparando e achando que as pessoas precisam ter exatamente o mesmo tipo para fazer as coisas. É igual aquela questão, né, de falar assim, quem é de vendas tem que ser muito agitado. Depende qual que é o cenário. É lógico que precisa ter um dinamismo, mas não precisa ser uma pessoa que sai gritando, pulando. Então, às vezes, a gente tem um estereótipo de certas pessoas e aí a gente acaba rotulando aquilo para tudo. Então, o meu convite aqui é que você pare de achar que você não tem capacidade, que você não serve para isso ou para aquilo, porque você fica observando características em outras pessoas que você acha que aquelas são as características que você deveria ter. E na verdade você tem a sua natureza e é importante e necessário que você conheça como você funciona e aí a partir disso as coisas vão clareando. Então é dessa maneira que você vai entendendo onde estão as suas forças, onde estão aqueles pontos que você precisa treinar, porque existem coisas que são treináveis sem deixar você abandonar quem você é. Até porque quando a gente se afasta disso, a gente começa a criar outros problemas. Então, entender como você funciona é uma chave bem importante. Então, para de ficar falando que você não serve para isso ou para aquilo. É igual, vamos falar assim, um carro. Um carro, ele pode, dependendo das características dele, não dá para ele participar de um rally. Mas ele pode fazer outras coisas, ele pode ir por outras estradas, ele pode perfeitamente conhecer muitos lugares, né? Transportar pessoas para conhecerem muitos lugares, sem ter que ser num rally. Então, é dessa forma que a gente precisa pensar. Então, temos características que são muito importantes para que a gente realize os nossos projetos. Nós temos pontos que são realmente decisivos em muitas questões. Então, valorize o fato de você ser humano e de você ter a capacidade de melhorar cada vez mais aquilo que você já tem, aquilo que você já é. E tendo esse mapeamento fica bem mais fácil. Eu sou Adriana Cruz, eu sou treinadora e analista comportamental, estrategista de carreira para mulheres e um dos meus objetivos é colaborar com o máximo de mulheres que possam realizar os seus projetos, porque eu acredito fortemente que mulheres que trabalham honestamente merecem ser prósperas.